Nossos dois assuntos no dia de hoje. Em primeiro lugar, vão abordar a nova fase ou uma nova onda de ataques contra a liberdade de expressão, especialmente nas redes sociais, na internet. Isso é uma coisa muito séria, ao mesmo tempo em que os órgãos oficiais de opinião falam umas besteironas que não têm tamanho. O segundo ponto é tão preocupante quanto o primeiro, diz respeito à alta da inflação registrada em fevereiro pelo IPCA do IBGE. Isso aí pode resultar em coisas muito prejudiciais ao Brasil e nós vamos entender direitinho o que está acontecendo. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. E antes de começar a abordar nossos assuntos, já vou deixar aquele recadinho que normalmente eu faço do meio para o final do vídeo, que é o like, o compartilhamento e a inscrição no canal para quem não é inscrito, evidentemente. Vamos lá para o trabalho então, gente. Para introduzir o primeiro assunto, eu vou fazer um exercício com aquelas pessoas que tiveram a felicidade de ter filhos ou filhas. Bom, nem sempre os momentos todos são de felicidades, mesmo na infância, especialmente na adolescência. Esses fedelhos impertinentes estão frequentemente nos enfrentando, nos desafiando, nos contradizendo, causando uma série de incomodações. Seria tão bom, eventualmente, se nós voltássemos aos tempos passados, que a autoridade de pai e mãe era obrigatoriamente respeitada. Era só dizer um bom cala a boca, seguido por um não, que o assunto estava resolvido e quem estivesse questionando ficaria pianinho. Mas aí chega um momento que a criança deixa de ser criança, vira adolescente, continua tendo que obedecer papai e mamãe, mas de adolescente para a fase adulta, evidentemente ocorre uma transformação. Essa menina, esse menino, vira homem ou mulher, ou alguma coisa, diríamos assim, não ortodoxa nos tempos atuais, e tem que entrar, tem que começar a lidar diretamente com os desafios da vida. E aí, diante da primeira contrariedade de um chefe, de um comprador, de um oponente, ele simplesmente vai baixar a cabeça e dizer sim, eu obedeço. Que tipo de gente nós estaríamos criando se não dessemos a mínima vazão, uma vazão pelo menos razoável, às crianças e aos adolescentes nos questionarem. Lógico que naquele momento é uma encheção de saco, mas isso faz parte do crescimento. A criança se opor ao poder do pai e da mãe faz parte do famoso conflito de gerações. Lógico que isso não pode exacerbar para uma irracionalidade extrema, mas esse desafio ele existe não só no meio humano, mas também no mundo animal. E aí, transpondo agora esse contexto para a realidade brasileira, o que eu quero dizer? As pessoas, sim, elas têm que ter livre manifestação, elas têm que exercitar a sua opinião, têm que exercitar a sua persuasão, porque senão não vão ser nada, não vão ter nenhum sucesso na sua lida com as questões, com o enfrentamento do dia a dia da vida. Porém, tem gente que não concorda assim. Tem pessoas, especialmente os poderosos da atualidade, que consideram muito mais adequado manter toda a população como carneirinhos obedientes que segue o rebanho, não questiona e vai na direção do abismo sem uma mínima reclamaçãozinha. Será que isso é certo? Eu pessoalmente considero que não. Porém, a realidade que está se apresentando no Brasil nos últimos anos, especialmente, é que nós estamos migrando para uma situação análoga a essa. Estou falando diretamente, agora entrando diretamente no assunto, do controle das redes sociais que tem sido muito tentado nos últimos anos ou até na última década, com invariavelmente grande insucesso, mas parece que isso aí está mudando ou periga mudar por um cerceamento da livre manifestação através de regulamentações e intromissões na vida individual de cada um, que caso se tornarem realidade, vai ser sim um grande dano de longuíssimo prazo estrutural para a sociedade, para a mentalidade da população brasileira. Olha só o que está acontecendo ao nível do Senado. Ainda em fevereiro, isso é uma notícia tão um pouquinho requentada, mas ganha importância nesse momento, foi apresentado à Câmara Alta, que é sinônimo de Senado, um projeto de alteração de reforma do Código Civil brasileiro. Tudo bem, ele é muito antigo, tem que ser modernizado, já foi adequado algum tempo atrás, mas é aquela coisa, os hábitos, as relações sociais vão mudando e o Código Civil deve se adequar a essas transformações. Mas olha só, essa proposta que está tramitando no Senado, ela vai basicamente contra o famoso artigo 19 do Marco Civil da Internet. O que é esse Marco Civil? O que é esse artigo 19? É aquele que isenta
a liberdade das plataformas digitais, estou falando de YouTube, TikTok, Facebook e outras, de responsabilização por conteúdos inseridos por terceiro. Eles estão querendo acabar com isso e criar uma obrigação, uma corresponsabilidade das plataformas a respeito dos conteúdos que eventualmente são veiculados. Por exemplo, eu aqui, o Eduardo Starosta, se eu vou veicular uma opinião desastrosa minha no YouTube, atualmente eu sou responsável por ela. Eventualmente, alguém pode não gostar do que eu estou falando, até me processar, e se tiver razão, eu posso ser condenado civil ou penalmente. Mas, de acordo com essa proposta, a situação muda. Em primeiro lugar, eu passo a não ser o único responsável, como eu falei. Existe corresponsabilização com os donos das plataformas. Mas ainda pode haver um censor que, se não gostar da minha opinião, pode simplesmente censurar ela. E daí essa é uma estratégia que não está só ligada à transformação do Código Civil. Existem duas outras frentes que estão querendo combater essa liberdade de expressão no Brasil. Em primeiro lugar, existe uma discussão no Supremo Tribunal Federal, exatamente sobre esse artigo 19 do Marco Civil da Internet, e também incluindo aí o famoso, para mim, a meu ver, hediondo, desgraçado, incruento PL das fake news, que também está tramitando no Congresso Nacional. Então são três frentes em favor da censura no Brasil. Como eu falei, não que a pessoa não tenha que ter responsabilidade sobre o que fala, sobre o que divulga, sobre o que noticia. Porém, essa responsabilização, o próprio Código Civil, o próprio Código Penal e a Constituição Federal já prevêem a responsabilidade sobre suas manifestações, tanto na configuração de algumas definições de difamação, calúnia, injúria, enfim. Existem instrumentos para punir as pessoas que usam de má forma ou de forma dolosa, de forma criminosa, as redes sociais, os próprios veículos de notícia. O problema é o seguinte: o que Senado, o que Supremo e o que o conjunto todo do Congresso Nacional estão discutindo é a chamada censura prévia. No momento em que eles responsabilizam as plataformas, ela vai ter que ser hábil o suficiente para identificar quem está falando mentira ou quem está falando uma verdade não adequada e cortar de vez o acesso dessa pessoa à plataforma. Isso já acontece de algumas maneiras, existem vídeos que levam o chamado strike no YouTube, por exemplo, mas é uma coisa rara de acontecer. Primeira questão, isso não é prático. Por dia, milhões e milhões de conteúdos são inseridos nessas plataformas e é praticamente impossível controlar imediatamente ou num curtíssimo espaço de tempo, sem haver uma denúncia explícita, alguma coisa que em tese esteja errado segundo o poder. E em segundo lugar, que é mais importante mesmo, é sim o cerceamento da liberdade de opinião, e isso, gente, nós temos que prestar muita atenção, porque caso tal situação avance, nós vamos simplesmente entrar numa nova lei de mordaça, num novo período de censura que muitas lembranças tristes trazem para o Brasil. Quem pagou por isso, ou quem foi penalizado por isso algumas décadas atrás, foi exatamente a esquerda atual, que está promovendo, está propondo uma nova censura como se fosse um revanchismo. Mal eles sabem que isso aí pode ter várias reviravoltas, dependendo de quem simplesmente tiver mais força para controlar o Estado, que é esse o objetivo de tal estratégia. Mas aqui no Brasil não é só isso. Existe, como eu falei, outras frentes que procuram cercear a liberdade de expressão dos brasileiros. E nesse ponto eu vou entrar numa criação do Tribunal Superior Eleitoral, cuja presidência ainda é do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que é o Centro contra a Desinformação. O que é isso? Em se tratando de opiniões eleitorais, e vão ampliar isso, opiniões políticas, o Tribunal Superior Eleitoral, presidido, como eu falei, pelo Alexandre de Moraes, vai ter o poder de enfrentar a desinformação e a defesa da democracia. Como é que eles vão enfrentar a desinformação e defesa da democracia? É óbvio, evidente, correlato. Simplesmente censurando o que eles não gostam e até eventualmente impulsionando o que eles gostam. Quando se fala ao mesmo tempo em desinformação e democracia na mesma frase, dizendo que um é sinônimo do outro, pode escrever: tem alguém nos enrolando, tem alguém querendo nos cercear a palavra.
em nome ou em favor de uma polaridade do universo ideológico. E isso foi muito bem retratado no livro, que é um best-seller famoso, acho que todo mundo conhece pelo menos de nome, não necessariamente tenha lido, O Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, onde existia o Ministério da Verdade, cuja função principal era reescrever notícias para transformar as verdades em notícias que, pela força do Estado, virariam verdades. Será que é nisso que a gente está entrando? E o pior, gente, é que nós já temos alguns exemplos muito claros de uso abusivo desse poder de determinar o que é verdade, o que não é verdade, sob o ponto de vista parcial da visão política. Sim, temos vários jornalistas que já se exilaram do Brasil por crime de opinião, assim como alguns deputados federais que perderam o mandato usando subterfúgios contra o posicionamento político deles, alguns deles até presos ou com tornozeleira eletrônica, ou seja, prisão residencial. Mas é aquela coisa, quem está dominando o poder aparentemente está podendo tudo. Olha só que vergonha, e eu vou inserir isso dentro desse escopo que nós estamos conversando agora. A primeira-dama brasileira, conhecida como Janja, foi escalada indevidamente pelo presidente da República, seu marido Luiz Inácio da Silva, para participar como representante do país da 68ª sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher da Organização das Nações Unidas, da ONU. Isso aí é um evento que está ocorrendo entre 9 e 16 agora de março. Em primeiro lugar, ela não pode ser representante oficial do nosso país, especialmente numa agência também oficial como a ONU. Em segundo lugar, ela fez uma manifestação que se esses ministérios da verdade, mais exatamente o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, o CIED, do ministro Alexandre de Moraes, trabalhasse de maneira honesta, ele deveria caçar a palavra da primeira-dama, porque ela falou algumas besteiras que realmente atentam, primeiro, contra a dignidade do Brasil no exterior, e, em segundo lugar, mentiras. A afirmação central dela foi de que a democracia no Brasil foi interrompida por 6 anos, se referindo exatamente aos 2 anos do ex-presidente Michel Temer, após o impeachment aprovado pelo Congresso Nacional de Dilma Rousseff, e os 4 anos de Jair Bolsonaro. Aí eu vou perguntar o seguinte: algum desses ex-presidentes fez algum movimento para tentar cercear a palavra de quem quer que seja? Algum desses presidentes mandou prender ou tentou prender alguém por crime de opinião? Eu não me lembro. Se estiver errado, por favor, me puxem a orelha, me mostrando aonde eu errei. Por outro lado, naquela época, o próprio Supremo Tribunal Federal, que já estava dentro do seu escopo de participação política indevida na vida nacional, sim, esse sim, calou a boca de muitas pessoas, botou muita gente dentro das grades por se manifestar de forma livre, por manifestar sua contrariedade em relação às situações com as quais eles não concordavam ou eles se sentiam atingidos. Pode isso? Não pode, mas ficou podendo. E talvez o ministro do Supremo que mais executou prisões nesse sentido é o próprio Alexandre de Moraes, que está presidindo essa instituição de definir o que é ou o que não é verdade. Pessoal, isso é um alerta sobre aonde a gente pode parar se a população brasileira não tiver voz firme e forte para conter esses excessos que, a meu ver, minha opinião, são realmente ligados a uma tentativa de domínio do poder pelo poder. Não existe um projeto de Estado, e sim um projeto de dominação do Estado em favor de uma nova elite, e isso detona com qualquer democracia. Agora vamos para o segundo tema do Fora de Curva. O IBGE divulgou hoje o índice de preço ao consumidor amplo, que é a inflação oficial do Brasil ao consumidor, em fevereiro. A alta foi de 0,83%, um recorde nos últimos 12 meses. Só perdeu para fevereiro do ano passado, que foi 0,01 ponto percentual acima, 0,84%. E isso, dentro do contexto atual, como antecipei pelo IPCA 15, é muito, mas muito preocupante. Mais do que o dobro do 0,4%, que é o máximo de alta de preços mensais, para o Brasil ficar dentro das metas estabelecidas pelo Banco Central,
de inflação máxima. Mas o que tem de novidade nisso aí que é muito grave? Não é a alta do preço da alimentação. Inclusive esse item vem sim desacelerando, ainda elevado de 0,95%, mas nos meses anteriores estava acima de 1% ao mês. Isso vem acontecendo, como nós já abordamos anteriormente, especialmente por conta das instabilidades climáticas aqui no Brasil, frustrando várias e diversas safras, especialmente aquelas de ciclo curto, que fazem parte do dia a dia da refeição das famílias. No entanto, o indicador geral de inflação é composto por 9 grupos. Desses 9, nada mais nada menos que 5 ficaram acima de 0,4%. Quais foram eles? Além de alimentação e bebidas, nós temos transportes, importantíssimo, saúde e cuidados pessoais, educação e comunicações. Vamos dar uma olhada um pouco mais específica nisso para entender melhor o que está acontecendo e aí eu vou colocar um cenário rapidíssimo para vocês. Então, no âmbito da alimentação, que teve uma alta de preços geral de 0,95% em fevereiro, frente a 1,38% em janeiro, então continua desacelerando, o que não deixa de ser uma notícia pelo menos razoável, não excelente, excelente seria se caísse mais ainda, mas essa inflação está centrada ainda em tubérculos, raízes e legumes, ou seja, produtos hortifrutigranjeiros de ciclo curto, que tiveram alta de 4,39%, mas no mês anterior foi de 11,14%. Cereais também subiu 3,9%, menos que no mês anterior. Frutas 3,7%, ou seja, praticamente esses produtos que estão na nossa mesa de café da manhã, almoço e janta, estão sim tendo altas realmente relevantes, mas menos intensas que nos meses passados, e isso mostra uma tendência, pelo menos de curto prazo, de acomodação. E pelo lado mais positivo, não podemos deixar de destacar que a parte de carnes e pescados teve em fevereiro, ou tiveram, falando o português correto, de vez em quando eu tenho que me corrigir, deflações de respectivamente 0,58% e 0,59%. Tudo bem, são dados positivos para quem gosta de uma proteína. Na parte de habitação, o nível de preços está sob controle, 0,27%, não tem muito o que destacar. Artigos de residência, também uma deflação de 0,07%, aí enfatizando uma queda de quase 1%, 0,96%, no preço dos eletrodomésticos e equipamentos do gênero, ou seja, aquelas coisas, aqueles mimos que nós equipamos nas nossas casas. Por que esse preço está caindo, a despeito de ter subido no mês anterior? Simplesmente porque o brasileiro está comprando menos. E quando o brasileiro compra menos, a lei da oferta e da demanda diz que os preços devem cair para exatamente as lojas conseguirem escoar os produtos. Essa queda, a meu ver, está associada a um fenômeno interessante que acontece todos os anos. Janeiro é mês de férias. Então, vamos lá, quem não vai viajar vai comprar talvez uma TV nova, com dinheiro do 13º salário, por exemplo, para evitar viagens mais custosas. Já em fevereiro, a maior parte do Brasil está voltando ao trabalho normal e às escolas, então essas despesas não são tão necessárias, ocorrendo então eventualmente um excesso de estoque que as lojas podem estar tentando escoar de maneira mais rápida, ou eles estão premidos sim por um processo recessivo que nós já identificamos nos serviços e no comércio. Setor do vestuário, mesma coisa, deflação de 0,44%, provavelmente associado à liquidação do vestuário ao período primavera-verão. Já o setor de transportes, uma alta de 0,72%, centrado nos combustíveis. Isso aí está relacionado aqui principalmente a entrada em vigor da alta do ICMS sobre combustíveis, que nós fizemos uma advertência algumas semanas atrás sobre isso. O outro destaque é transportes públicos, com uma deflação de 1,46%, mas relacionado aos aplicativos, porque a maior parte das grandes cidades brasileiras em fevereiro não está tão lotada como a partir de março, exatamente pelo motivo das férias. Algumas pessoas ainda conservam suas férias no mês de fevereiro, então tem mais oferta do produto que demanda, o preço cai. Agora começa a preocupar. Saúde e cuidados pessoais, alta de 0,65%, centrada ou liderada por produtos óticos, principalmente os óculos, falando de uma maneira mais simples. Serviços médicos dentários, 1,03%, planos de saúde, 0,76% e serviços de laboratório e hospitais, 0,64%. Na verdade, todo o item de saúde e cuidados pessoais
subiu muito de preço em fevereiro. A mesma coisa aconteceu em janeiro. Esse é o primeiro ponto que eu coloco para vocês de disseminação ou de contaminação inflacionária. Despesas pessoais também não é preocupante. Educação é sazonal, uma alta de 4,98%, liderada por cursos regulares, 6,13%, e diversos, 2,46%. Sempre em fevereiro, a reajuste das tarifas das mensalidades escolares, isso acontece, mas depois, o último item, comunicações, alta de 1,56%. Isso não tem sazonalidade, não tem fevereiro, janeiro, março, abril, que defina por que vai subir tanto no mês. Sim, é claro que são reajustes das operadoras, não só de telefonia, mas de internet e outros meios de comunicação. Porém, isso aí, o contexto geral está mostrando que a inflação ela está com uma tendência de disseminação. Qual é a causa disso? Não foi a alta do preço dos alimentos. E sim, muito provavelmente, aumento do déficit público e, mais sintomático ainda, irrigação, isso é uma coisa que eu havia previsto antes, irrigação da economia com muito dinheiro por conta daquela questão da liberação dos precatórios. Entre dezembro e março, já foram mais de 120 bilhões de reais extras que começaram a circular na economia, ou potencial de circular na economia, talvez não tenha sido tanto, mas uma boa parte desse dinheiro passou, sim, a entrar no mercado, e quando o dinheiro entra no mercado assim, de uma forma tão intensa, é como uma safra de uma fruta de época, ele perde valor, e perdendo valor, os produtos se valorizam em relação a eles, e isso é inflação. Então, gente, se tal situação não for cerceada logo em março, podemos esperar por uma aceleração inflacionária, e essa aceleração inflacionária vai mudar muitos hábitos brasileiros. Então, melhor controlar contas públicas, melhor controlar, pelo menos temporariamente, essa liberação de mais precatórios ainda, senão nós vamos estar numa encrenca muito, mas muito grande nas próximas semanas e meses. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e relembro, se gostaram, não esqueçam do like, do compartilhamento, e para os que não são inscritos aqui no canal, eu faço convite para se inscreverem no Fora de Curva. Um forte abraço a cada um de vocês, até breve, tchau, gente!